muito bom dia a todos. Penso que estarão todos em condição de nos poderem ouvir, e quando dizemos todos, dizemos muitos, porque estamos a ver que estão a entrar na sessão, entrarão certamente aos poucos, mas gostava desde já de vos dizer que nós temos mais de 1000 participantes nesta sessão. Esta sessão que é sobre a nova plataforma Portfir, da tabela de composição de alimentos, em que nós pretendemos dar a conhecer as novas funcionalidades essas que são apoiadas num conjunto de inovação que temos nesta plataforma. Esta, de facto, é uma plataforma de excelência que acredito que os presentes, os mais de 1000 presentes nesta iniciativa, tenham a noção de que a construção desta plataforma se apoia em ciência. Há ciência que nos tem vindo a acompanhar naquilo que é a evolução desta base de dados de composição de alimentos. Não se trata só de agregar um conjunto de informação feita de forma apressada e sem interesse em termos de ciência, não. Trata-se de um trabalho árduo, um trabalho continuado, e não querendo falar de história, ainda assim queria aproveitar meio minuto para vos dizer que este trabalho do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, e em concreto do Departamento de Alimentação e Nutrição, e em concreto da Unidade de Observação e Vigilância, e deixem-me fazer um parênteses para cumprimentar os colegas, cumprimentar a coordenadora, a doutora Graça Dias, mas também cumprimentar alguns dos elementos desta unidade que se dedicam mais alinhadamente a esta área. E, portanto, dizer os nomes: o Francisco Rabasco, o Sidney Tomé, o Paulo Fernandes, mas os outros da unidade também estão muito alinhados com este grande feito que é a nossa tabela de composição de alimentos e a plataforma Portfir. Mas estava-vos a dizer que este é um trabalho com muitos anos. É um trabalho que começou no século passado e no início do século passado. E não querendo falar de mais história, acho que a história também nos diz muito. Diz-nos quando na década de 30, com um saber vasto em termos de análise, com técnicas em termos de análise de alimentos, se iniciaram os trabalhos que deram origem à tabela da composição de alimentos, e na década de 60 temos a primeira tabela de composição de alimentos em formato físico, que depois foi ampliada e foi republicada várias vezes. Eu lembro aqui, julgo que estão muitos também connosco, ter estudado aquela que nós na altura chamávamos a nova edição da tabela da composição de alimentos. Hoje em dia temos esta magnífica plataforma vem do início deste século, abriu um novo caminho ao acesso à composição de alimentos, muito por força de termos aderido ao Eurofir. Acho que esta nota será importante para aquilo que será hoje as palestras, se assim possamos dizer, dos colegas, porque é com história e também com ciência e com trabalho aprofundado e diário que nós nos colocamos ao serviço de todos aqueles que trabalham com alimentos. E sim, todos aqueles que trabalham com alimentos, as diversas profissões que trabalham com alimentos, não se podem escusar a trabalhar com esta ferramenta de elevada importância. E nós sabemos, sentimos e colocamos à disposição de todos aqueles que necessitam, não só em espaços como hoje, mas quase que numa lógica, não diria diária, mas semanal, com as várias formações que nós temos, com as várias visitas que nós temos ao nosso departamento, não só por elementos da academia, docentes, estudantes, porque é assim que nós entendemos que devemos estar disseminando aquilo que é o nosso trabalho, disseminando ciência e colocando-nos ao dispor de quem no dia a dia trabalha para que os portugueses se possam alimentar melhor. E, portanto, dito isto, dar-vos as boas-vindas e desejar-vos uma manhã de bom trabalho. Bom dia,
Eu sou a Maria da Graça Dias e quero, em nome da Unidade de Observação e Vigilância, e em particular dos colegas que trabalham diariamente na base de dados da composição de alimentos, quero dar-vos as boas-vindas a este seminário. É um prazer contar convosco neste momento de partilha, discussão e também de atualização sobre o tema que consideramos central para a nutrição, saúde pública, investigação e apoio à decisão, a tabela da composição de alimentos. E porque sem o passado, como referiu a doutora Alexandra Bento, não estaríamos aqui hoje, não posso deixar de referir o enorme trabalho de compilação feito pela doutora Hilda Martins, no tempo em que tudo ainda era em papel, e posteriormente, já com uma determinada internacionalização, a doutora Luísa Oliveira. O programa de hoje será composto por 4 apresentações que vão percorrer diferentes vertentes deste sistema de informação, o enquadramento e importância, o trabalho de atualização, a disponibilização e ferramentas. Portanto, esperamos que este webinar seja um espaço útil de aprendizagem e reflexão. Agradeço a vossa presença e participação e também à doutora Alexandra Bento, como coordenadora deste departamento, pelo apoio que sempre nos tem dado em todos estes processos. Então, passando agora à apresentação do programa. Posto por 4 apresentações, porque saber o que comemos importa, a ciência por trás das bases de dados da composição de alimentos. Em seguida, falará o colega Francisco Ravasco sobre as últimas atualizações, portanto, mais abrangente, mais atual, a mesma qualidade científica, nova versão da tabela da composição de alimentos. Em seguida, falará o Sidney Tomé, que é informático, sobre o novo site Portfir, mais conhecimento, melhor informação, novo site Portfir. E, por fim, o Dr. Paulo Fernandes apresentará as ferramentas do site, como obter informação nutricional, ferramentas do site Portfir. No fim, teremos um espaço de respostas, portanto, peço que vão fazendo, à medida que decorrerem as apresentações, as perguntas no chat. Começa então por esta frase clássica do gastrónomo francês Brillat Savarin, no início do século XIX, que resume de forma simples a importância dos alimentos na nossa vida. Portanto, aquilo que diz-me o que comes e dir-te-ei quem és, é uma forma que resume de uma forma muito simples a importância dos alimentos na nossa vida. Aquilo que comemos influencia a nossa saúde, o estado nutricional e até o perfil epidemiológico de uma população. Hoje, quando falamos de ciência da nutrição, sabemos que não basta conhecer o que as pessoas comem, é preciso conhecer pormenorizadamente a composição dos alimentos que ingerem, e é aqui que entram as tabelas da composição de alimentos. Outra frase histórica dos pioneiros da tabela de composição de alimentos do Reino Unido, já no início do século XX, McCants e Widdowson, no início do século XX, vem a reforçar que o conhecimento da composição química dos alimentos é o primeiro requisito no tratamento das doenças ou em qualquer estudo quantitativo da nutrição humana. Ou seja, não é possível fazer avaliação nutricional rigorosa ou orientação de dietas sem dados sólidos sobre os alimentos. Mais recentemente, e já no século XXI, o Eurofir reforçou este princípio ao afirmar que a base da ciência da nutrição são os dados sobre alimentos. No entanto, ter dados não chega. Os dados precisam de ser adequados, fiáveis e atualizados. E como referiu Ruth Charondier, da FAO, portanto, isto significa dados inadequados sobre a composição dos alimentos e a respectiva utilização podem conduzir a resultados de investigação incorretos, decisões políticas erradas, rotulagem enganosa, alegações de saúde falsas e escolhas alimentares inadequadas. Isto significa que dados de má qualidade geram más decisões
que afeta em última análise o consumidor. Por isso, atualizar e melhorar continuamente as tabelas da composição de alimentos, tal como estamos a fazer, não é apenas um trabalho técnico, é um contributo direto para reforçar a qualidade da informação que sustenta toda a cadeia de nutrição e alimentação. E esta ideia ganha ainda mais força quando olhamos para o contexto atual. Há uma afirmação muito pertinente, de acordo com a qual que o vapor foi para o século XIX, o petróleo para o XX, os dados são para o século XXI. Ou seja, os dados são o principal motor do progresso e tornam-se, portanto, um recurso estratégico. No século XXI, é a qualidade dos dados que distingue sociedades mais competitivas e mais informadas. E isto aplica-se diretamente no domínio alimentar. Portanto, compreender os componentes dos alimentos não é apenas um exercício académico. Os dados da composição de alimentos sistematizados nas tabelas da composição são fundamentais, desde logo num primeiro patamar para aplicações técnicas e científicas. Por exemplo, rotulagem nutricional, como sabemos, ela é obrigatória na Europa pelo Regulamento 1169 de 2011, para a avaliação da ingestão de nutrientes, formulação e planeamento de dietas, por exemplo, em hospitais, em cantinas, para melhoramento agrícola e animal e para fins de investigação. Num patamar seguinte, todos estes dados são a base da orientação e comunicação, ou seja, informação ao consumidor, definição de orientações e guias alimentares, decisão sobre fortificação ou reformulação de alimentos e investigação sobre a relação entre nutrientes e saúde. Em última análise, são estes dados que permitem definir políticas e estratégias públicas, políticas de nutrição e saúde, políticas agrícolas e de sustentabilidade. Como todos temos ideia, portanto, a composição de alimentos divide-se em dois grandes grupos: os macronutrientes, que estão presentes nos alimentos na ordem dos grama, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, fibras, e depois temos os micronutrientes, que fazem parte da constituição dos alimentos em termos de na ordem dos miligramas ou micrograma por 100 gramas. Temos o caso das vitaminas lipossolúveis, A, E e D, e depois das hidrossolúveis, vitamina C e as vitaminas do complexo B, B1, B2, B6, B9, B12, etc. Temos também os minerais, que estão presentes na ordem dos miligramas: sódio, cálcio, magnésio, ferro, fósforo, zinco, e depois na ordem dos microgramas, por exemplo, o selênio e o iodo. Então, como todos temos ideia, os teores dos nutrientes variam significativamente, por exemplo, com a genética. Temos aqui o caso de um alimento de origem vegetal e, nesse caso, varia com a variedade, ou cultivar, o ambiente, portanto, o solo, o clima, o estado de maturação na altura da colheita. Por exemplo, o beta-caroteno varia significativamente com o estado de maturação do alimento e, por conseguinte, o aporte de vitamina A pode ser diferente, as condições de armazenagem, as condições de processamento e, eventualmente, se houver ou não fortificação. Esta variação entre espécies pode ser elevada, mas também dentro da espécie e na mesma variedade existem variações apreciáveis. E tenho aqui o caso, por exemplo, da banana existente a nível mundial, em que o beta-caroteno pode variar cerca de 1000 vezes, o que se traduz em termos de vitamina A numa variação entre 100 e 200 vezes. Para além desta biodiversidade, temos também os padrões de consumo, que são diferentes de país para país. Há alimentos específicos
de país para país. Também as marcas de alimentos podem ser diferentes ou a mesma marca pode adaptar o gosto e o sabor. Por exemplo, o açúcar no refrigerante vendido sobre a mesma marca pode ter diferentes teores de açúcar em diferentes países. Também o caso da fortificação, há países em que a fortificação, por exemplo, do sal com iodo é obrigatória na indústria, noutros não. Também temos as receitas típicas e isto tudo determina a necessidade de haver dados específicos em cada país e por isso cada país tem a sua tabela da composição de alimentos ou base de dados da composição de alimentos. Para além da variabilidade que influencia o valor de um nutriente, este valor não é apenas um número, portanto, tem associado uma série de metadados que permitem depois também avaliar a sua qualidade. Desde logo é necessário descrever o alimento, já que são tudo fatores que influenciam o teor do componente no alimento. Descrição do alimento, se está cru, se está cozinhado, se está na forma de farinha, etc. Temos que definir os componentes e as suas unidades, definir o método analítico que vamos utilizar, deve ser no mínimo validado e idealmente acreditado, e o mais atual à luz do conhecimento da altura. Depois temos que definir o plano de amostragem e dentro do plano de amostragem a dimensão da amostra e a representatividade. Depois, em termos de amostras e dependendo do método analítico, tem que ser definido quantos replicados são feitos, como é que vai ser feito o manuseamento, a armazenagem e, por fim, todos os métodos os métodos de compilação devem ser documentados e, no caso de envolver uma receita, também o método de cálculo da receita terá que ser documentado, já que não existe um modo igual em todos os países. Então, mais pormenorizadamente, para cada alimento é necessário fazer a sua descrição, a parte edível, produção, tratamento, etc. E para descrever os alimentos, existem dois sistemas de descrição dos alimentos. Foi desenvolvido primeiro nos Estados Unidos, o Langual, tem diferentes facetas e permite descrever um alimento. Há ali o exemplo de um atum conserva em óleo e com uma série de códigos é possível, através dos códigos, sabermos que aquilo é atum conserva em óleo. Isto permite depois assegurar a comparabilidade. Em termos da tabela da composição de alimentos portuguesa, ela foi inicialmente toda classificada por Langual. Atualmente, a EFSA, que é a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, desenvolveu um sistema de classificação que é hierárquico, mais fácil de utilizar, portanto, denomina-se Foodex 2, foi desenvolvido inicialmente para a área dos contaminantes, mas pela sua abrangência, facilidade e por ter um software muito user-friendly, está a ser cada vez mais utilizado e é mesmo obrigatório em termos de projetos com a EFSA. Portanto, ele está dividido em 22 grandes grupos e depois cada grupo tem vários níveis, que, conforme o grupo pode variar entre 4 e 5. Esse sistema Foodex, portanto, também na mesma permite classificar definir um alimento através de códigos, para além daqueles grandes grupos, tem também facetas que permitem, por exemplo, aqui no caso do atum conserva em óleo, definir que ele é atum que está em conserva e que está em óleo. Para além da descrição do alimento, temos que identificar o componente que pretendemos para a tabela, as respectivas unidades
e definir o plano de amostragem quando são dados obtidos por via analítica. Nós aqui no INSA fazemos a amostragem através de pools, portanto, cada pool é composta por 12 subamostras representativas das marcas ou cultivares e do consumo, de forma a obtermos valores médios representativos. Isto é, temos uma base de dados de alimentos genéricos. O objetivo é obter, portanto, valores médios que representem um alimento genérico. Com um propósito diferente, como vocês sabem, há também as bases de dados de alimentos comerciais, as chamadas branded foods, e nesta área nós também estamos a avançar com o projeto. Em termos de amostras analíticas, também terão que ser definidas de acordo com cada método, cada analito. Em termos de manuseamento das amostras, como podem imaginar, quando fazemos a aquisição das amostras, não é possível fazer uma série de ensaios ao mesmo tempo. Portanto, nós temos neste momento 50 componentes e para isso temos que proceder a preparar, temos que preparar as amostras, fazendo a respectiva homogeneização das pools e, em geral, são congeladas, sendo que há analitos, como por exemplo a vitamina C, precisam de tratamentos de estabilização para que o seu teor não diminua ao longo do tempo. Teremos que selecionar o método analítico adequado, isto também vai evoluindo com o tempo, e o método analítico deverá ser validado e idealmente acreditado. Para garantir a consistência e a interoperabilidade e comparabilidade dos dados de composição de alimentos entre os países e os diferentes sistemas, no âmbito do projeto Eurofir, que foi um grande projeto entre 2005 e 2010, e depois foi prolongado por mais 2 anos, financiado pelo 6º Programa Quadro da União Europeia, portanto, uma grande iniciativa para harmonizar as bases da composição de alimentos europeias, foram desenvolvidos diferentes tesouros. Portanto, tratam-se de vocabulários controlados, há vários, temos ali para os componentes, para os métodos, e desta forma, cada método ou cada componente tem associado um código, nós temos isto integrado no nosso software e portanto, há um vocabulário controlado que permite depois a comparabilidade entre dados e também assegurar a sua sustentabilidade ao longo do tempo, isto é, ficar tudo devidamente referenciado. Em termos de harmonização e normalização dos dados da composição de alimentos, há 3 grandes organismos que têm um papel central, o Eurofir, como eu já referi, que após o projeto se transformou numa associação sem fins lucrativos, com base em membros, portanto, o INSA é membro desta associação. Depois temos a EFSA, que é a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, e o outro grande organismo é a Indfoods, que é uma rede internacional de sistemas de dados alimentares que visa melhorar a qualidade e disponibilidade de dados da composição de alimentos em todo o mundo. Portanto, é uma rede da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. São essencialmente estes 3 organismos que definem orientações e garantem a comparabilidade e qualidade dos dados a nível internacional. Em relação à obtenção propriamente dos dados, portanto, os dados são produzidos nos nossos laboratórios de química, esses dados são depois publicados sob a forma de relatórios. Atualmente temos um software, que é o InsaLab, e obtidos os resultados no laboratório, passam então para a nossa unidade, onde se faz a compilação. A acompanhar todo este sistema, temos um sistema de gestão de qualidade e também sistemas que permitem
atribuir índices de qualidade a cada valor, apesar desses índices de qualidade neste momento ainda não estarem disponíveis para os utilizadores. Atualmente, portanto, o que são atualmente as bases de dados de composição de alimentos são geridas através de softwares, antes era tudo em papel. Como podem imaginar, temos aqui vários armários com papel das edições anteriores da tabela. Atualmente utilizamos um software que é o Foodcase, que foi desenvolvido por uma empresa suíça, que armazena todos os metadados que falei no início. E, portanto, a face visível da base de dados de composição de alimentos será a tabela, portanto, com este formato mais ou menos. Portanto, o que é então uma tabela? Nas linhas é uma matriz, nas linhas temos os alimentos e nas colunas temos os componentes. Do encontro entre as linhas e os componentes temos os valores que estão associados à unidade do componente e depois a unidade da matriz. Portanto, todos os dados são sempre por 100 gramas de parte edível. Isto daria à volta de 68 mil dados, e só para terem uma ideia que, apesar de a obtenção de dados analíticos é o ideal, caso isto fosse tudo analisado, tudo o que temos na nossa tabela, seriam necessários 20 milhões de euros e 455 técnicos durante um ano. Por isso, atualmente as tabelas têm realmente muito mais dados do que quando tinham apenas dados analíticos, mas alguns dados são estimados a partir de outras fontes, quer da literatura, quer de outras tabelas, quer por semelhança de alimentos, dependendo agora dos nutrientes e da importância do nutriente no alimento. Com base nisto tudo, podem calcular que temos muitos desafios no desenvolvimento e manutenção da nossa base de dados, desde logo a representatividade, portanto, como são alimentos genéricos, cada linha, cada alimento deve ser representativo, esse alimento deve ser representativo dos hábitos alimentares nacionais, dos padrões de consumo. A tabela deve conter os alimentos mais consumidos no país e também teremos que utilizar as formas de cozinhar mais utilizadas. Todos estes dados vêm do Inquérito Alimentar Nacional, portanto, tivemos o último em 2015-2016. Em termos de componentes, também temos que selecionar os componentes que pretendemos ou que pretendemos atualizar, conforme há melhoria nos métodos analíticos ou se quisermos adicionar novos alimentos. E depois também temos que ter o registro, e é muito importante a definição e expressão dos diferentes. Por exemplo, a vitamina A, antigamente era apenas o retinol. Neste momento a vitamina A é a soma do retinol com o contributo dos carotenoides com atividade de vitamina A. O mesmo para a vitamina E. Em geral, considera-se que o analito, o isómero que tem atividade de vitamina E é o alfa-tocoferol. No entanto, há tabelas que designam por vitamina E todos os tocoferóis, o alfa, o beta e o gama. Portanto, deve-se ter em atenção o que está definido em cada tabela. O mesmo com os hidratos de carbono disponíveis e totais. Os disponíveis não incluem a fibra. É o caso da tabela da composição de alimentos portuguesa e das europeias, exceto da belga. E há tabelas que põem, portanto, os hidratos de carbono totais, e isto é importante quando estamos a fazer comparação entre tabelas ou alimentos. Construímos a tabela de acordo com linhas de orientação internacionais, e aqui houve um trabalho imenso do Eurofib, de forma a torná-las comparáveis e confiáveis.
Em relação ao financiamento, pois são necessários muitos recursos humanos, como podem ver, conforme já podem ter concluído, financeiros e infraestruturas, e como sabemos, os que trabalhamos nesta área, os políticos não reconhecem a importância dos dados da composição de alimentos e a necessidade de obter dados de elevada qualidade. Algumas limitações das bases de dados de composição de alimentos. Há alimentos fortificados que poderão não estar nas tabelas. Também os suplementos alimentares que contribuem essencialmente para o aporte de vitaminas e minerais e outros nutrientes, mas em geral não estão nas tabelas da composição de alimentos. Há algumas, como as nórdicas, que têm alguns suplementos, mas não é o caso da portuguesa. Depois há alimentos específicos que não estão na tabela e também há alimentos de marcas específicas que poderão ter uma composição diferente daquele alimento genérico que tem na tabela. Isso tudo pode conduzir a estimativas de ingestão de nutrientes sobre ou subestimadas. Agora um bocadinho sobre a evolução histórica das tabelas da composição de alimentos. O primeiro princípio de tabela da composição de alimentos foi feita para a composição química das águas minerais por um francês, Morveau. Eles são fortes em águas minerais, no fim do século XVIII. Depois, já no início do século XIX, Percy e Vauquelin, também franceses, fizeram umas escalas com os nutrientes dos alimentos mais consumidos, de forma que permitiam comparar os macronutrientes para a elaboração de dietas. A primeira publicação europeia é do fim do século XIX, foi feita na Alemanha por Koenig, e em 1896 é impressa a tabela americana por Atwater e Hughes, e a primeira tabela de composição de alimentos para utilização internacional foi feita pela FAO em meados do século XX. Também as tabelas, portanto, inicialmente só estavam, as tabelas têm acompanhado a evolução dos meios disponíveis, inicialmente, portanto, apenas na forma de caderninhos escritos à mão, depois passamos para a forma impressa e atualmente praticamente todas, pelo menos na Europa, estão disponíveis em formato europeu, em formato eletrónico. Da mesma forma, a tabela em Portugal, a tabela da composição de alimentos acompanhou esta evolução, primeiro em papel, depois tivemos ainda um CD e atualmente só está disponível na forma eletrónica. Em relação aqui a Portugal, portanto, nós tivemos primeiro uma série que era a tabela da composição dos alimentos portugueses, era um país fechado, portanto, ainda não havia a globalização que há hoje e eram só alimentos produzidos em Portugal. Todos os valores eram analíticos, claro que não tinham o mesmo número de nutrientes que hoje temos disponíveis. O primeiro trabalho, a data do início do século XX, foi feito pelo professor Gonçalves Ferreira e foi sobre queijos produzidos em Portugal. Nessa altura, o Instituto tinha então um laboratório de bromatologia, que era chefiado pela doutora Ernestina Silva Graça, e foi sobre a sua direção que se produziram estes dados para a tabela da composição de alimentos, dos alimentos portugueses. Depois houve uma segunda edição e umas reimpressões. Mais tarde, em 2005, como eu já falei anteriormente, nós participámos no projeto europeu Eurofir, e a partir daí, e já tendo em consideração a globalização, temos então a tabela da composição de alimentos, portanto são de alimentos disponíveis
no mercado português. Data de 2006, esta primeira edição, depois foi acrescentado primeiro o livro, depois foi acrescentado o CD, fizeram-se algumas impressões, fomos aumentando o número de alimentos e em 2015 foi colocada, em 2010 foi colocada pela primeira vez online no site do INSA, não era pesquisável, mas tínhamos a tabela. Não tinha ferramentas associadas. Em 2015, então, nós fizemos a transição, até aqui todos os dados, metadados, estavam em papel, fizemos então a transição para o tal software Foodcase que utilizamos. E também nesta edição os dados deixaram todos de ser analíticos e passámos também a ter dados calculados. Portanto, é um método combinado. Têm saído várias versões, temos aumentado o número de componentes e de alimentos. Ficou disponível no site Portfir em 2016. É este site inicial aqui à esquerda. E este ano lançámos então, depois os meus colegas vão falar sobre isso, o novo site está ali à direita em cima. Atualmente utilizamos o Foodcase, a última versão, que é o 8.70 de 2025. Temos 50 componentes e é a versão 7.0. Como eu já referi, então temos desde 2010 a tabela no formato digital e desde 2016 em formato Excel pesquisável, portanto, e a tabela está disponibilizada de forma gratuita. Tem ali o QR Code e o endereço eletrónico. Portanto, no Portfir, o que é que nós pretendemos? É um portal de informação alimentar, onde pretendemos ter bases de dados sustentáveis sobre composição de alimentos, contaminação de alimentos e consumos alimentares. Este é o aspecto do novo site, depois o outro colega irá falar sobre isto. É o aspecto do novo site, das ferramentas. Como é que o Portfir, portanto, pretende, através do Portfir, pretendemos recolher, compilar, partilhar e transmitir informação produzida no país, que é essencial à avaliação do estado nutricional das populações, à avaliação do risco para a saúde associada à alimentação, tudo num formato normalizado, compatível com requisitos internacionais e este programa Portfir funciona através de grupos de trabalho. Já tivemos vários grupos de trabalho, como certamente muitos de vós já devem ter participado, que vão abrindo e fechando conforme as necessidades. Atualmente temos 3 grupos ativos e aqui diretamente relacionado com a tabela temos este grupo de apoio à atualização da tabela da composição de alimentos, onde participa a indústria, a distribuição, as universidades e pretendemos então desta forma maximizar os dados produzidos no país e torná-los disponíveis, o que não é muito fácil, mas cada vez temos feito um esforço grande nosso e também de todos os participantes de forma a poder utilizar a imensidão de dados que produzimos no país e que depois ficam em tese, em artigos e às vezes é difícil chegar a eles. Depois temos também o grupo de trabalho dos aditivos e aromas alimentares, que surgiu de uma necessidade da Comissão Europeia para se afinarem as posições das populações aos aditivos, portanto, pretende-se saber exatamente quais são as quantidades que a indústria de distribuição coloca nos alimentos
E o mais recente é o grupo do solo e composição de alimentos, portanto, é um grupo que iniciou este ano. É um grupo grande, como podem imaginar, tem solo e composição, portanto, desde a agricultura à saúde, é muita gente envolvida, mas será um primeiro passo para percebermos a relação entre as variações que eventualmente o solo tenha tido ao longo do tempo na sua composição, qual é a sua influência também na composição dos alimentos. Em conclusão, nós pensamos que estamos a trilhar um caminho sustentável para o futuro. É um modelo colaborativo e orientado para os dados que está a funcionar. Temos um documento de relevância nacional, conseguimos manter o rigor científico e o investimento é essencial para o futuro, porque, como disse Edward Deming, no século XX, sem dados somos apenas uma pessoa com uma opinião. E também, como disse Barbara Burlingame, no século XX, já neste século, portanto ela era da FAO, agora já está reformada, os dados da composição dos alimentos são fundamentais para praticamente todos os aspectos da nutrição, desde a avaliação das dietas individuais até à formulação das políticas de saúde. Portanto, em resumo, a tabela da composição de alimentos é uma ferramenta indispensável, não apenas para os profissionais da área da saúde e alimentação, mas também para os consumidores. Fornece dados essenciais que ajudam a guiar escolhas alimentares mais conscientes e equilibradas. O INSA continua a investir na atualização da tabela. Este ano, e o DAN em particular, tende contribuir desta forma para uma sociedade informada e saudável, de acordo com a sua missão como Instituto Nacional de Saúde. Portanto, juntos podemos transformar dados sobre a composição de alimentos em saúde e bem-estar da população portuguesa. Muito obrigada. Então, vou passar agora à próxima apresentação. Muito bom dia a todos. Cabe-me a mim falar um pouco sobre o que temos de novo na versão 7.0. Vou apenas complementar um pouco a informação que a Graça já deu, falar um pouco sobre a origem dos dados de composição. Convém que sejam abrangentes e que dependem também de uma estratégia robusta que pretende integrar dados de várias proveniências. Nós temos dados analíticos, temos dados também provenientes do último estudo de dieta total que foi feito aqui também no departamento, em 2015, que se centrou na colheita de amostras para demonstrar um pouco o consumo em Portugal também. Temos, portanto, fontes internacionais e comerciais, temos também fontes que provêm de cálculo de receitas e também dados que provêm dos contributos dos stakeholders que pertencem ao grupo de trabalho. Portanto, no que diz respeito aos dados analíticos, no departamento temos um plano anual analítico que geralmente estuda quais são as prioridades em termos de alimentos que interessam analisar nesse ano. Convém, como a verba disponível não é muita, convém que os alimentos a analisar e a colher sejam representativos do consumo em Portugal. Portanto, a Comissão Técnica Interna define, então, qual é os alimentos que vamos avaliar nesse ano. Definem também qual é o plano de amostragem e o calendário analítico a efetuar.
e ao longo do processo vai fazendo uma monitorização contínua e, caso seja necessário, implementar medidas corretivas para resolver algum problema que se vá verificando na execução do plano. No final, temos também então a validação dos resultados, que depois são enviados para a equipa de compilação. Este plano analítico engloba de 12 a 22 amostras, que, como a Graça referiu, há uma pool que é constituída por 12 subamostras, por cada uma destas amostras, e serão então analisadas nos nossos laboratórios, nos métodos que são acreditados pela 17.025, ou caso não sejam, mas pelo menos as análises são validadas e os resultados são rastreáveis. Outras das fontes de dados com que nós trabalhamos, parte delas também vieram de um estudo de dieta total que foi efetuado, como disse anteriormente, em 2015, em que foram colhidas 164 amostras colhidas no mercado, basicamente na região da Grande Lisboa. Foram 164 amostras e destas 164 amostras houve um aproveitamento para a nossa base de dados de cerca de 58% dos resultados. Outra fonte importante que nós temos para complementar a informação que vem dos nossos laboratórios são então as outras bases de dados internacionais que nós temos acesso via o Eurofir. Como é óbvio, não vamos utilizar os dados de todas as bases de dados, porque tentamos, no máximo, usar as bases de dados que são mais próximas da realidade portuguesa, uma vez que a diferença entre os alimentos no mundo inteiro é muito variada. E então tentamos que os dados que nós usemos, sejam o mais próximo da realidade portuguesa. E, portanto, consultar bases de dados de países vizinhos de Portugal. Usamos também dados provenientes de estudos realizados em universidades, como teses de mestrado e doutoramento, que são muito válidos e nem sempre são utilizados além da tese, depois ficam esquecidos, e isso será também uma boa base de informação. Usamos também a rotulagem alimentar para, pelo menos, os valores de macro conseguimos aceder através da rotulagem, quando não temos disponíveis noutros sítios. Ou então podemos estimar com base em alimentos análogos. Outra base de dados que nós utilizamos é através do cálculo de receitas, que vai complementar um pouco a nossa base de dados, onde temos alimentos em separado, conseguimos, através de ferramentas de cálculo, conseguimos compor receitas, tendo em conta, portanto, o rendimento da receita e os fatores de retenção dos vários micronutrientes e dos ingredientes associados, e também entramos em linha de conta com o método de confecção. Mais recentemente, temos também dados que vêm via os nossos a colaboração que temos com a indústria e com os membros do grupo de trabalho do Portfir, da atualização do Portfir. Falando um pouco assim mais pormenorizadamente deste grupo, foi constituído em 2020, no final de 2023, conta neste momento já com 79 membros, que representam 49 instituições, que vêm de diversos setores. Continuam a entrar membros com interesse em participar e sendo uma mais-valia também na partilha dos dados.
Portanto, temos membros desde a academia, instituições de ensino superior, laboratórios especializados na área alimentar. Temos também pessoas que vêm dos centros de investigação, de autoridades de saúde e de inspeção, legisladores e de organismos reguladores. Temos pessoas também que vêm da indústria alimentar e da distribuição e de organizações do setor alimentar. Este grupo funciona de uma forma dinâmica. Temos reuniões regulares, temos feito geralmente 4 reuniões anuais e também temos alguns subgrupos dentro deste grupo que são mais específicos no trabalho de algumas das áreas. Portanto, já tivemos resultados destes grupos. Eu vou apresentar aqui um pouco mais à frente. Falando agora na parte do que é que nós temos de novo na versão 7.0 da tabela de composição de alimentos. Este ano inserimos 45 novos alimentos que pertencem a 9 grupos diferentes de alimentos. Temos aqui especificado o que nós introduzimos, portanto serão 6 alimentos do grupo das hortícolas e derivados. Temos hortícolas folhosos, germinados, sejam rebentos de soja e do género. Temos algas e organismos procariotas. Temos também fungos, que neste caso serão os cogumelos, e produtos hortícolas. Produtos hortícolas transformados, que são conservas de hortícolas. Temos também 10 produtos novos dentro do grupo dos leites e produtos lácteos, em que temos novos alimentos do grupo dos leites e de produtos de leite fermentados. Temos também 10 novos alimentos que estão dentro do grupo dos produtos para dietas não padronizadas e substitutos de alimentos, que temos, então, alimentos que são alternativas ao leite em natureza e alguns produtos fermentados de alternativas ao leite também. Temos um alimento novo dentro do grupo das frutas, 3 também dentro do grupo das leguminosas, um dentro dos invertebrados terrestres, 2 dentro do grupo dos cereais e derivados dos cereais. Temos aqui, poderão achar estranho o porquê deste aumento grande aqui nas bebidas alcoólicas. Como disse anteriormente, o grupo de trabalho do Portfir é muito abrangente e recebemos algumas sugestões de correções ou de introduções na tabela. E uma delas tem a ver com a obrigatoriedade da rotulagem no grupo dos vinhos. E como a nossa tabela estava um pouco desatualizada neste âmbito, houve um pedido dos colegas ligados ao setor do vinho se poderíamos atualizar os dados referentes aos vinhos. E então foi constituído um grupo de trabalho dentro do Portfir que fez uma recolha a nível nacional de dados atualizados de composição dos vinhos e por aí, devido a isso, este grande incremento aqui nas bebidas alcoólicas, que houve introduções de novos alimentos e de alimentos, entre aspas, e também atualizações de valores de alguns alimentos já existentes. Temos também dados de emulsões de gorduras e gorduras misturadas. Além da introdução de novos alimentos, tivemos também mais de 2.000 atualizações nos dados já existentes, em que passam por correções na designação, por atualizar as designações de alguns alimentos, algumas correções na parte da descrição pelo Fodex,
Houve também algumas introduções dos nomes científicos que estavam em falta, a introdução também de algumas partes edíveis que também não estariam introduzidas, alguns sinónimos também foram introduzidos, mas a grande fatia de atualização teve a ver com a atualização de parâmetros que estariam desatualizados. Houve também a introdução de 6 novos parâmetros, que são 6 carotenoides, que introduzimos este ano o alfa-caroteno, o beta-caroteno, a beta-criptoxantina, o licopeno, a luteína e a zeaxantina. E o porquê de apostarmos na introdução dos carotenoides, precisamente por terem um papel essencial na saúde humana, portanto, entre a grande quantidade de carotenoides que existem na natureza, destacamos estes 6 por serem os mais abundantes e os mais estudados, como já disse, como a Graça disse anteriormente, o alfa-caroteno, o beta-caroteno e a beta-criptoxantina, tendo atividade de vitamina A, são importantes também em termos nutricionais. Os carotenoides são então importantes em termos da visão, na imunidade e no crescimento celular. Do ponto de vista da promoção da saúde, há evidências científicas que demonstram que alimentos ricos em carotenoides, como são os frutos e os vegetais, podem reduzir o risco de vários tipos de câncer e de outras doenças, incluindo problemas ósseos, oculares e metabólicos. Falando um pouco também mais pormenorizadamente na luteína, esta atua como um filtro natural da luz, neste caso da luz azul, que é prejudicial ao olho humano. Tem a função de proteger a retina e reduzir danos oxidativos, o que contribui também para a função cognitiva. E isto poderá eventualmente ter a ver com os benefícios, com as propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias da luteína. Para além destes benefícios, estes compostos têm também influência na cor dos alimentos, o que é, como todos sabemos, um fator importante na escolha do alimento a consumir. Resumindo, em termos os carotenoides, é fundamental incluí-los na nossa alimentação e por isso ser tão importante incluí-los então na nova versão da tabela. Aqui temos um pouco a evolução da tabela de composição de alimentos desde de 2006, que foi quando foi introduzida a versão 1.0, utilizando a nomenclatura internacional. Podemos ver que, basicamente, a introdução de novos alimentos é mais ou menos estável, tirando ali aqueles 2 picos que coincidiram com a introdução do estudo do TDS e penso que terá sido essa a razão. Falando um pouco de perspectivas futuras, a evolução contínua da tabela de composição de alimentos orienta-se por uma visão estratégica. Temos que ter sempre a noção que tem que dar resposta a necessidades emergentes em termos de nutrição e saúde pública, e temos também garantir que a relevância e a utilidade se mantenham a longo prazo. O nosso compromisso é que fazermos atualizações bianuais, comprometemos a fazer atualizações regulares, tendo cuidado de acompanhar as necessidades dos utilizadores e as reformulações dos produtos que temos disponíveis no mercado. Temos também o compromisso de não ter valores omissos na tabela, pelo menos no que diz respeito aos parâmetros prioritários, aos macros e aos mais importantes.
Dado também o aumento de consumo de alimentos de base vegetal, temos tido um cuidado de aumentar o número deste tipo de alimentos, que nem sempre é fácil, dada a diversidade dos produtos disponíveis no mercado, mas temos feito um esforço. Temos também o cuidado de ouvir os nossos utilizadores da tabela, que através dos vários canais de contacto com o departamento exprimem algumas necessidades que possam ter, como foi o caso, como disse anteriormente, no caso dos vinhos, dos dados dos vinhos estarem um pouco desatualizados. E teremos também o cuidado de incluir sempre novos parâmetros à medida que vamos tendo dados disponíveis, tentamos aumentar o número de dados disponíveis na tabela. Outro dos nossos objetivos futuros também passa por introduzir informação sobre porções padrão e medidas caseiras para facilitar um pouco também a utilização prática dos dados nutricionais, tanto por profissionais do setor como pelos consumidores. E também, no caso de, no futuro, haverem dados disponíveis de futuros inquéritos alimentares, também assegurar que esses dados sejam atualizados na nossa tabela. Em termos de desafios futuros, passa por uma questão que é transversal ao país inteiro, que é a questão do financiamento. Não temos um financiamento dedicado a 100% à tabela, portanto temos que fazer um pouco com a prata da casa. Temos também de ter em conta que o programa analítico também depende, como disse, dos recursos disponíveis. E tudo isto influencia um pouco a sustentabilidade da tabela, porque o futuro nunca está assegurado, uma vez que não temos verbas dedicadas à tabela. Em termos de resumo, podemos dizer que a plataforma Portfir representou o compromisso nosso na democratização do acesso à informação, uma vez que o acesso é gratuito. O acesso à informação nutricional de qualidade e a disponibilização dos dados científicos à comunidade de utilizadores. O site é então uma interface intuitiva, que é um sistema de pesquisa avançada e navegação simplificada para acesso rápido aos dados. Os dados comporta documentação completa e os dados, portanto, são exportáveis em vários formatos. Vou então passar ao minha colega Sidney. Muito obrigada, Francisco. Vou dar agora a palavra ao engenheiro Sidney Tomé, que vai apresentar o site do Portfir, que foi desenvolvido por ele. Só aguardar. Ok. A partilha, vou partilhar do meu lado. Espero que consigam ouvir. Olhar a tela que é melhor. Pronto. Eu vou só dar uma visão geral do nosso novo site. Como podem aceder às várias informações contidas nesse site. Se não repararam no link no slide anterior, o site pode ser acedido através do link portfir.insa.min-saúde.pt, que está lá em cima. Nada melhor do que vocês mesmos navegarem no site para terem mais ou menos uma noção de o que podem encontrar e como encontrar. Só retirar isto à frente. Tenho aqui. Esta é a página principal. Nós há pouco estivemos a falar da tabela de composição de alimentos e como é que podemos aceder aos dados através então deste site.
existem várias formas de aceder à tabela de composição de alimentos. Uma delas será através do formato Excel, do ficheiro Excel. Também aqui temos várias ferramentas de pesquisa e comparação entre os alimentos contidos nesta tabela. No entanto, eu vou focar mais na versão em Excel, e só para dar contexto porque é que viemos até este novo site e a evolução que nós tivemos em relação ao site e a tabela em formato digital, vou só apresentar de forma muito breve no próprio site. As várias versões que nós fomos tendo ao longo dos anos, começando aqui pela versão de 2006, que foi a transição entre o formato físico para o formato digital, em formato Excel. Tínhamos cerca de 900 entradas, 900 elementos, com os seus vários componentes, mas pronto, como esta foi a primeira iteração, o formato não era bastante fácil de filtrar e pesquisar e trabalhar os dados. Tínhamos acesso a toda a informação, no entanto, vimos que, claro, ao longo do tempo teríamos que vir a evoluir e a melhorar esta versão digital. Passando um pouco mais à frente para a versão de 2016/17, nós vamos sempre lançando versões principais e versões intermédias para corrigir os pequenos inconsistências que temos nos dados. Esta já tinha cerca de 1100 e tal entradas, já possuía mais colunas relativas ao alimento, do tipo categoria, a categoria o alimento que pertence, o que permite uma fácil pesquisa e permite filtrar basicamente por alimentos do mesmo tipo e analisar e comparar os seus vários valores. Depois, passando mais para a versão atual que nós temos agora disponível neste novo site, a versão 7.0, que mais um pouco à frente eu vou mostrar que já temos uma notícia relacionada a esta versão. Podem saber mais sobre a quantidade de dados e o que é de esperar desta nova versão. Mas temos cerca de 1372 entradas, 1372 alimentos, sobre os 50 componentes. Poderão neste momento fazer o download do Excel e olharem para estes dados na sua totalidade. E porquê? E aqui tenho uma breve apresentação do site antigo e o site novo, só para dar a entender porque é que nós verificamos que houve essa necessidade de lançar um novo site. Com o site antigo, nós identificamos uma certa dificuldade em conseguir chegar a mais utilizadores, disponibilizar melhor os dados e melhores ferramentas mais sofisticadas, com melhores pesquisa e comparação entre os alimentos. Nós decidimos então que estaria na altura de criar uma nova plataforma, uma plataforma que fosse de fácil acesso para mais utilizadores, com informação rapidamente disponível, mais intuitiva, disponível para vários dispositivos móveis também, e que nos permitisse então manter a informação atualizada de forma consistente, lançar notícias, informação sobre as reuniões que nós temos sobre os vários grupos de trabalho, e nós temos este objetivo de cada vez mais ir publicando mais informação, mais notícia atualizada a TCA em formato Excel, tanto em formato Excel como o formato de pesquisa nas várias ferramentas. Só para dar uma breve vista de olhos na parte das notícias, nós temos estado a lançar de forma regular mais informação. Aqui pode encontrar esta última notícia lançada hoje sobre a nova versão da tabela. E pronto, eu recomendaria que dessem uma vista de olhos nesta página, de forma regular, que nós vamos estar sempre a lançar mais informação. Querem saber mais sobre a nossa base de dados, sobre o que podem encontrar nas várias versões e como é que as versões têm estado a evoluir ao longo dos anos
ao longo do tempo. Podem vir aqui ao menu, ao separador base de dados, no submenu versões e atualizações, e aqui é onde encontrar a evolução das diferentes versões, o que podem encontrar nos vários ficheiros Excel. E pronto, aqui podem se manter atualizados sobre cada vez que for saindo uma nova versão, aqui podem verificar se existe uma disponível ou não, para poderem trabalhar sobre os dados. De resto, temos aqui, caso queiram comunicar connosco com qualquer questão ou recomendações ou mesmo sugestões de melhorias, nós temos os contactos cá abaixo. Este é o nosso mail principal, pode contactar a partir daqui. Ou então, se quiserem mesmo contactar com pequenas sugestões, mesmo relativas a certos conteúdos, podem mesmo, dentro das notícias, deixar um comentário, que nós iremos estar sempre atentos e iremos tentar responder sempre a dúvidas que tiverem. Pronto. Da minha parte, acho que não seria necessário mostrar mais outros tipos de conteúdos. O interessante seria mesmo visitarem o site, pesquisarem, andarem a mexer aqui nos menus e experimentarem as nossas novas ferramentas. A pesquisa que temos aqui abaixo também irá ser agora apresentada pelo meu colega Paulo. Muito obrigada, Sidney. Então vou passar a palavra ao Dr. Paulo Fernandes, que vai apresentar as ferramentas disponíveis no site. Bom dia. Venho-vos então falar de como consultar as informações sobre posição de alimentos. Não vou olhar muito diretamente para a câmara muitas vezes, porque tenho que consultar aqui as minhas cábulas com as minhas pesquisas, que preparei para ser mais fácil fazermos este trabalho. Portanto, como foi apresentado até aqui, nós no nosso site temos alojada a tabela de composição dos alimentos. E esta tabela de composição dos alimentos tem algumas ferramentas de consulta e estão disponíveis aqui nestes vários pontos. Portanto, onde temos aqui na verdade, neste separador do site que diz composição de alimentos, temos 3 possibilidades diferentes, que é a pesquisa e comparação, a calculadora em gestão de nutrientes e descarregar a base de dados de composição de alimentos em Excel. Portanto, aqui pode-se fazer o descarregamento do Excel, como o meu colega o engenheiro Sidney também mostrou. Portanto, é possível consultar esta base de dados integralmente em Excel. E também temos a pesquisa e comparação de alimentos e a calculadora de gestão de nutrientes. É sobre estes que eu me vou debruçar nesta apresentação ou nesta sessão. E, portanto, quando nós carregamos em pesquisar e comparar, o que nós temos aqui é... Desculpa, estava só aqui a minimizar umas janelas para conseguir ter acesso ao ecrã todo. Portanto, o que nós temos aqui neste caso é temos aqui esta janela que nos mostra o sítio onde vamos poder pesquisar e comparar os alimentos que escolhemos. Portanto, vamos imaginar que, pensando na época que aí vem, queremos saber a composição de bolo rei, por exemplo. Basta escrever ali, aparece bolo rei, porque escrevi exatamente como aparece, posso não escrever como aparece, posso pôr apenas a palavra rei. Aparecem outras palavras que contêm a mesma sequência de letras, mas obviamente o bolo rei também aparece. Portanto, isto é mais ou menos fácil de consultar. Se clicar em bolo rei, consigo entrar na página que mostra os seus dados de composição. Portanto, temos o bolo rei em si, sabemos que toda a composição está por 100 gramas de partilhível, como já foi dito anteriormente. Temos, obviamente, no caso do bolo rei, uma parte 100% edível, contanto que não terá o brinde, que essa não seria. E temos para este alimento, temos primeiro uma representação gráfica dos macronutrientes que estão presentes, portanto, da importância ou do peso dos vários macronutrientes por
por cada 100 gramas do alimento, e também temos a distribuição energética, ou seja, o contributo energético de cada um destes componentes ou nutrientes para o valor energético total deste alimento. Descendo um pouco mais, temos os valores temos todos estes valores aqui colocados, os tais componentes, alguns são nutrientes, outros não, e distribuem-se nestas 5 categorias: valor energético, todos eles depois podem ser expandidos, os macronutrientes, que depois também podem ser expandidos em algumas das suas divisões. Depois também temos as vitaminas, os minerais e os carotenoides. Portanto, aqui estão todos aqueles nutrientes ou componentes que nós temos até este momento na nossa tabela. Os dados são colocados aqui de forma a que, por exemplo, esta informação possa ser utilizada para encher a tabela da declaração nutricional de um género alimentício, porque temos aqui os separadores que aparecem, ou temos as entradas que aparecem no regulamento 1169 sobre a declaração nutricional. Portanto, podemos preencher a declaração nutricional a partir destes dados. Por isso até temos o sal e temos também nos minerais uma entrada para o sódio. Um pode ser calculado a partir do outro, obviamente, mas neste caso torna-se importante para a rotulagem nutricional termos diretamente o valor do sal disponível. Nos alimentos também podemos abrir esta página e aparece-nos uma versão em PDF com a mesma informação, mas toda detalhada para aquele alimento. Se nós quisermos, por exemplo, enviar um alimento específico a alguém, a informação dela, ou se quisermos imprimir e ter isto disponível para alguma outra, para alguma utilização nossa. E pronto, portanto, esta é a primeira parte da pesquisa. A pesquisa pode ser feita como estávamos a ver, por alimento, ou pode ser feita, por exemplo, por categorias. Nós temos estas categorias aqui: os cereais, produtos de pastelaria fina, bolos, que são as categorias em que o Bolo Rei está colocado, e nós podemos carregar naquele sítio onde diz bolos e aparecem-nos todos os alimentos que estão sob essa categoria. Essa pesquisa pode ser feita ali porque eu já tinha o Bolo Rei aberto, que já é um bolo, ou então posso vir aqui à pesquisa por categoria e posso vir aqui procurar nos cereais e botar base de cereais, vou expandindo esta árvore até poder chegar aqui aos bolos e vou obter a mesma janela. Até esta mesma janela que se obtém. Isto para termos uma outra possibilidade de pesquisa. Também, por exemplo, dentro de uma determinada pesquisa, neste caso temos 11 resultados, eu tentei escolher alguns exemplos que não dificultassem muito para não prolongar demasiado esta apresentação, para evitarmos termos 50 resultados, por exemplo. Podemos também procurar por componente. E um componente nós podemos, por exemplo, podemos ir pelos lípidos, por exemplo, e até colocar aqui uma condição e escolher os bolos que têm menos de 30 gramas de gordura por 100 gramas. E se fizermos isto aqui, ele mostra-nos, neste caso, daqueles 11 bolos temos 10. Portanto, temos este tipo de informação que pode ser útil se nós queremos, por exemplo, saber melhor o que é que nós queremos escolher ou decidir entre vários alimentos e podemos pôr uma condição e escolher o que cumpre essa condição que nós escolhemos, que no nosso caso é o maior, menor ou igual a. Voltando aqui ao nosso exemplo, vamos limpar estes filtros. Eu vou voltar aqui sim ao Bolo Rei, só especificamente. Quando eu procuro aqui bolo, aparece o Bolo Rei e aparece uma série de outros bolos, como já tínhamos falado. Como esta ferramenta se lembram atrás, era pesquisa e comparação, nós podemos pesquisar um alimento, que foi o que fizemos até agora, e podemos comparar 2 alimentos. O que significa que eu posso chegar aqui, carregar neste botão, o que significa que estou a adicionar significa que estou a adicionar o alimento para comparação,
e posso adicionar um outro bolo, por exemplo, neste caso para comparação. E ficamos com estes dois alimentos aqui comparados e nós podemos tentar ver as suas diferenças de composição. Neste caso até são dois bolos que partilham algumas características. O importante aqui não é vermos necessariamente estes valores, é saberem como é que poderão aceder a eles quando fizerem as vossas consultas do vosso lado. Se eu fizer aqui o voltar, podemos chegar à pergunta se então só é possível pesquisar entre os mesmos alimentos. Não necessariamente, nós podemos escolher entre alimentos diferentes. Agora posso procurar aqui uma laranja, por exemplo, e escolher esta laranja, adicionar à comparação e poder ver a comparação. Claro que esta comparação à partida poderá parecer mais ou menos inútil, porque o que estamos a fazer é uma comparação entre dois bolos e uma laranja. Pode não ter lógica, podemos comparar um bolo e salmão, por exemplo, mas em alguns casos até poderá ser útil. Podemos estar a pensar qual é a vantagem que vamos obter ou não de fazer uma substituição de, por exemplo, uma sobremesa doce por uma fruta, por exemplo. Portanto, pode não ser completamente disparatado, embora também possa ser. Permite que procure o que quiser. Se eu quiser, obviamente, posso retirar depois da minha comparação, posso tirar, carregando naquele X, posso tirar algum bolo, algum alimento desta nossa comparação e comparar apenas aqueles que nos interessam. E, portanto, se não me esqueci de nenhuma parte neste ecrã, é isto que nós temos. Pesquisa, comparação, podemos pesquisar por texto de categoria ou por componente, colocar uma condição para essa pesquisa e podemos fazer comparação entre alimentos do mesmo grupo ou de grupos diferentes, desde que estejam na nossa tabela. Já agora, em relação a isto, também queria informar, ou queria só explicar que a nossa tabela foi, tal como a doutora Graça Dias apresentou, é uma tabela que é feita com os alimentos que estão disponíveis e são feitos através de médias. Estamos a trabalhar neste momento para desenvolver uma base de dados de marcas, para podermos ter as marcas dos alimentos e podermos ter alimentos que de facto correspondem aos que estão no mercado. Neste momento estamos a funcionar muitas vezes com alimentos médios, como por exemplo neste caso temos uma laranja e é uma média das três laranjas, das três variedades de laranja para termos esta composição. Portanto, estamos a pensar, obviamente, melhorar no futuro, mas por agora são estes alimentos que nós temos. Podemos também utilizar a segunda parte da minha apresentação, que esta é uma apresentação, enfim, desta minha intervenção, que é a calculadora nutricional. E a calculadora nutricional é um bocadinho mais complexa, e deixem-me só pegar na minha outra cábula para não me perder. Ora bem, a calculadora nutricional permite fazer várias coisas. Um dos principais exemplos ou melhor, vamos pensar no exemplo máximo, será calcular um dia alimentar que me permite colocar todos os alimentos que eu consumi num dia e fazer o cálculo dos nutrientes que eu ingeri. E, portanto, este é um ponto que pode ser interessante para algumas utilizações que nós podemos ter, quer a nível profissional, quer a nível pessoal. Eu tenho aqui alguns alimentos preparados, vou tentar fazer isto com alguma rapidez, demora um bocadinho de tempo, mas peço-vos um bocadinho de paciência porque faz parte do processo. Portanto, nós vamos começar por adicionar a refeição e, portanto, vou só voltar atrás. Quando nós entramos neste ecrã de calculadora nutricional e, portanto, temos aqui umas outras coisas que eu vou passar por elas a seguir, mas por agora vou apenas olhar para esta parte de adicionar a refeição, vou-vos mostrar o dia alimentar. Portanto, eu posso escolher refeições, estão aqui 4 pré-definidas, vou escolher o pequeno almoço, vamos escolher, por exemplo, às 8 da manhã, e a refeição para uma pessoa, e vamos colocar aqui, também posso pôr por mais pessoas e depois ele divide pelo número de pessoas para calcular o valor. Portanto, adicionei a refeição, já tenho esta refeição e o site diz-nos adicione um alimento a esta refeição. E eu posso adicionar o alimento a esta refeição vindo à pesquisa, aqui ao lado, do lado esquerdo, e vamos pôr aqui algumas coisas. Vamos pôr, por exemplo, nesta refeição vamos ter leite,
e vamos escolher aqui um leite meio gordo, e carregando ali já está adicionado. Vamos escolher a quantidade que vamos ingerir, vamos pôr 200 gramas. Queria também informar de uma outra coisa, que já pode ser importante falar nesta altura. Nós temos estes valores postos em gramas e noutras unidades. Neste momento, o que nós pedimos é que utilizemos apenas a função de grama, porque ainda não temos totalmente ligado esta outra parte de termos as densidades, porque podemos fazer a conversão dos valores. Portanto, idealmente, entrarão os alimentos pela unidade que é colocada por defeito nesta calculadora. Portanto, será assim que se deve proceder por agora. Isto é um trabalho em curso, é para melhorar, e justamente por ser um trabalho em curso, também vos peço que, com a vossa utilização, entrem em contato connosco e nos digam que estão a precisar de mais alguma coisa ou que acham que a ferramenta podia ser melhorada se melhorássemos algo mais, ou todo o site. Enfim, o Portfir serve para... É uma rede, e tal como rede, é suposto servir a todos nós e não apenas a nós que estamos do lado de cá a fornecer. Se for possível acomodarmos as vossas sugestões, obviamente tentaremos fazê-lo. Vamos voltar a isto. Vamos escolher... A pessoa também vai comer, ou eu vou comer, uma bolinha de pão, e vamos escolher aqui pão de trigo, e vamos pensar que a bolinha de pão são 44 gramas. Para estes valores, utilizei apenas o manual de pesos e medidas, que está publicado, da autoria da Góis, que utilizo para fazermos algumas destes, para o exemplo não ser totalmente disparatado, e vamos também pôr queijo. Também pretendemos, no futuro, conseguir colocar as medidas caseiras associadas a isto. Portanto, podemos escolher uma fatia. Neste momento ainda não podemos. Eu não quero procurar queijo Flamengo. Portanto, mais fácil procurar assim. E adicionamos e 18, que é uma fatia. Portanto, aqui temos uma das refeições. Eu, tendo uma refeição inteira, eu posso já carregar aqui no calcular, e o que ele vai mostrar é, para este conjunto de refeições, que neste caso é apenas uma, vai mostrar o valor que eu estou a consumir. E, portanto, ele vai utilizar, o site, vai-nos fornecer a informação semelhante ou correspondente à informação que nos fornece para um alimento individual. Neste caso, fornece-nos para o conjunto de alimentos. Vamos voltar atrás, vamos continuar a compor o dia alimentar e, mais uma vez, peço-vos paciência. Portanto, temos o pequeno almoço, vamos adicionar um lanche, vamos chamar o lanche 1, vai ficar a meio da manhã, não lhe vou pôr horas, porque não sei que horas é que lhe vou comer, e o lanche está aqui, podemos adicionar alimentos. E os alimentos que vou adicionar, neste caso, será uma maçã. E onde é que ela está? Pode ser esta. E vão ser 152. Portanto, temos o lanche feito. Vamos adicionar outra refeição, que vai ser o almoço. E eu vou dizer que será às 13. As horas nós podemos preencher ou não. Estou-vos apenas a mostrar, no fundo, tudo o que podem fazer. Temos o almoço, e para o almoço vamos complicar. Vou pôr aqui uma coisa realista, por isso é que demora um bocadinho. Vamos adicionar então alimentos a este almoço, que serão bacalhau à Brás, e que temos aqui 184. Vamos pôr também um refrigerante de cola. Lá está, por agora não temos marcas, poderemos vir a ter. E temos aqui o refrigerante de cola. Obviamente, nós já estamos habituados aos termos a que podemos procurar. É uma questão também de pesquisarem o site e irem habituando a esta construção. Também muitos de vocês já utilizariam o site anteriormente, provavelmente, mas agora
tem uma aparência diferente e está melhorado. Vamos procurar aqui de novo bolo, porque a pessoa vai comer um bolo de bolacha com 132 e vai beber um café que está aqui. E vamos para um café, vamos escolher um café mais para o curto, 35, e vamos acabar o almoço com o pacote de açúcar que cabe dentro do café e que temos 4 gramas. E pronto. Eu a qualquer momento posso fazer calcular e ver tudo, eu agora só vou fazer no fim de ter o dia alimentar todo. Vamos adicionar outra refeição que vamos chamar lanche 2, portanto que será o tomado à meia da tarde. Também não lhe vou pôr a data, a hora, não sei que horas é que eu vou consumir, e vai ser apenas um kefir. Onde é que ele está? Preferia-me este. E passemos para o jantar, vamos só pôr aqui 3 alimentos no jantar, portanto, adicionar a refeição. Jantar. E vai ser às 20. Isto demora um bocadinho, mas espero que achem que vale a pena. Vamos colocar uma sopa. E vamos colocar uma sopa de feijão. E a sopa de feijão serão 207. Já agora, nesta questão deste preenchimento, o que está a acontecer neste momento é que cada alimento que nós preenchemos, adicionamos, quando fazemos adicionar o alimento, quando o escolhemos aqui, ele vai parar ao fim da página. Um dos melhoramentos que nós já percebemos que vamos ter que fazer é mostrar o primeiro alimento o último alimento que nós adicionamos ficar sempre no topo da lista, para ser mais fácil. Portanto, faz parte das tais mudanças, aos tais melhoramentos que nós pretendemos ir a fazer com o tempo e que contamos com a vossa ajuda para nos ajudarem. Ajuda para ajudarem não é muito português muito feliz, mas acho que percebem. Vamos escolher empadão de carne guisada e vamos pôr aqui 353 e finalmente outra vez uma maçã, que é para ser pouco imaginativo. E vamos pôr outra vez as tais 152. Ok, pronto. Portanto, eu pus aqui um dia alimentar todo que poderia ter feito. Quando faço calcular, o que nós vamos ter é aquela janela que vos tinha mostrado há pouco, que é uma janela que nos mostra aqueles 2 gráficos, o peso de cada macro constituinte para as 100 gramas e o peso ou a contribuição de cada destes constituintes para o valor energético total do dia. E, portanto, aqui posso calcular que o meu dia teve 2.159 calorias, tenho os meus macroconstituintes e posso consultá-los todos, tenho aqui os lípidos, posso vir aos açúcares, etc. Portanto, tenho aqui uma série de informação que é exatamente a mesma informação que estava presente quando escolhemos um alimento. O que é que nós podemos fazer aqui adicionalmente? Nós podemos fazer isto e ignorar alguma refeição. Eu posso chegar aqui e dizer que não tomei o pequeno almoço e vem o valor, ficou imediatamente corrigido para o caso de eu não tomar o pequeno almoço. Quando volto a colocar, o valor fica corrigido outra vez. Portanto, isto pode ser útil porque podemos perceber o que é que podemos fazer se fizermos algumas escolhas. Eu sei que não vai ter uma grande diferença, porque estamos apenas a falar de 4 gramas, mas nós podemos chegar aqui ao açúcar branco e tirar o açúcar ou pôr o açúcar e perceber qual é a diferença. No caso do açúcar é uma coisa muito simples, é saber que temos a tirar 4 gramas de açúcar ao café que consumimos, mas pode ser algum outro tipo de alimento mais complexo. Por exemplo, podemos pensar qual vai ser o impacto que tem tirar o bolo de bolacha ou não e qual é o impacto que vai ter, por exemplo, nos lípidos, nas calorias e no açúcar. Outra vez, portanto, dá para perceber aqui algumas diferenças. Eu não me vou debruçar sobre as diferenças em si, estou apenas a debruçar-me sobre aquilo que podem calcular daqui. Isto é tudo o que podem fazer em termos de pesquisa.
Se quiserem vir adicionar uma coisa a um alimento que esteja para trás, se adicionarem agora um outro alimento, esse alimento vem para o último que vocês editaram. Portanto, se agora quisessem editar alguma coisa no pequeno almoço que já não é aquele que está a ser editado no momento, carregam no lápis do editar e fazem simplesmente guardar, e o próximo alimento que escolherem aqui vai diretamente para esse pequeno almoço. Mas como eu quero que o próximo vá para o almoço, é para vos mostrar um exemplo, vou já selecionar o almoço. Eu já não estou a ver nada bem. Está aqui. Ok. E então vamos lá para a última parte disto, que também ainda demora mais um bocadinho, que é adicionar receita. Nós podemos chegar ao ponto em que queremos adicionar um prato que não existe na nossa tabela. O que nós temos que fazer é, sempre que possível e sempre que existe, nós temos que escolher os pratos ou os alimentos que já, receitas ou não, que já existam na nossa tabela. Se não existir na nossa tabela, então nós podemos calcular o valor nutricional desse prato, mas será sempre mais correto, mais robusto procurarmos primeiro, darmos prioridade aos pratos que já existem. Neste caso, eu vou escolher uma receita que estive a ver no 24 Kitchen e, portanto, vamos pôr aqui bifinhos com cogumelos. Ainda tem 10 ingredientes, vamos demorar um bocadinho, mas acho que é importante para perceberem tudo o que podem fazer. Bifinhos com cogumelos. Vamos escolher a categoria, e neste caso a categoria que nós temos para este prato será um prato à base de carne, e temos o método geral culinário. Ora bem, este método geral é um método que será adicionado a todos os alimentos. E nós temos aqui vários métodos, incluindo nenhum. O que nós temos que fazer nestes casos é escolher um método que seja comum à maior parte dos ingredientes do alimento. Ou seja, para este prato, o que nós fazemos é, resumidamente, segundo a receita, é juntar alho, bifes, azeite, manteiga, deixar refogar esta parte, ou deixar saltear no fundo esta carne nesta mistura, e depois adicionar uma cerveja que se leva à fervura, e depois ainda adicionar as natas e os cogumelos que se levam à fervura. Portanto, o processo que é comum a toda a receita que já está dentro deste tacho ou da frigideira é o cozer nesta mistura das natas e da cerveja. Portanto, neste caso, o que nós vamos fazer é cozido com o líquido dos próprios ingredientes. E é aquilo que nós devemos escolher, é aquele que é adicionado a todos. Obviamente, nós podemos escolher um dos ingredientes a que não adicionamos um processo de confecção, mas já vos vou mostrar a seguir. Ora bem, então já tenho selecionado o nome da minha receita, os pratos à base, neste caso pratos à base de carne, e é cozido com o líquido dos próprios ingredientes, com o método culinário. Portanto, agora tenho que pegar nos ingredientes e vamos tentar ser mais ou menos rápidos. Este leva manteiga, e tenho aqui 40, e já vos vou depois falar melhor disto. Manteiga, azeite, 10, alho, que é uma cabeça de alho, 38, e temos depois os bifes de vitelo. Bife cru. Pronto. Portanto, estes alimentos são postos aqui. O método culinário, como está aqui, está aplicado a todos eles, é este cozido com o líquido dos próprios ingredientes, vai ser aquele líquido produzido constituído pela cerveja e pelas natas. Neste caso, este alimento vai ter esse procedimento geral, mas todos estes ingredientes em si
vão fazer parte de uma fritura em frigideira, portanto vamos chamar-lhe um salteado. Todos estes alimentos vão ser salteados. Não aparece aqui o método total comum a todos, porque já está lá em cima, mas será aplicado a todos eles. Portanto, estes alimentos têm todos o mesmo método de confecção, porque entram no princípio, portanto estamos a fazer primeiro o salteado com a carne. A seguir, vamos então colocar a cerveja, e é aqui que para este salteado e passamos a ter a cozedura que falei. Escolher uma cerveja e temos 200. Temos os cogumelos e vamos escolher aqui genéricos e temos 400. Já agora, neste caso, como já vos expliquei aquilo, posso já pôr aqui... neste caso não é preciso, peço desculpa. Neste caso não é preciso porque o método culinário já é o comum. Mesmo mexendo nisto, nem sempre é fácil lembrarmos de tudo. Depois temos aqui sal. E vamos pôr 3 gramas. Eu sei que é muito, nutricionalmente, mas paciência, estamos a mostrar como é que isto se faz com a realidade, não com o ideal. Temos as natas. E são 250. Já está a acabar. Só mais um bocadinho de paciência. Depois temos a pimenta. Não, vamos pesquisar. Pimenta preta. Ou pimenta moída. Oi, agora pus 2. Então agora enganei-me, pus 2 pimentas, posso retirar uma. Portanto, fácil. E vamos pôr 1 grama de pimenta. E vamos pôr 1 grama de noz moscada. E pronto, o nosso prato está aqui todo posto. Vamos fazer guardar. E portanto... A quantidade. Não pus? Ok. Não queria dizer que eu não pus a quantidade de noz moscada, portanto, podemos vir aqui. Foi de propósito para mostrar como é que se faz. Não foi. Para mostrar como é que se faz a edição. Portanto, voltamos aqui àquele lápis de fazer a edição e podemos pôr 1 grama de noz moscada, porque 100 gramas de noz moscada seria uma boa aposta saber quem é que conseguia comer isto. Bem, portanto, neste momento temos com 1 grama. Se eu quiser, vamos imaginar que a pimenta ou a noz, ou se isto tivesse, sei lá, se levasse salsa ou coentros por cima que não fossem sujeitos a este método culinário total, portanto, não eram nem cozidos, nem salteados, eram simplesmente postos no fim do prato, eu posso vir aqui a esta lista, tenho só que descer um bocadinho, e vir aqui ao nenhum. E, portanto, este noz moscada foi posta em cru no final do alimento. Isto pode ser, por exemplo, o azeite que se põe no fim de um prato, só para temperar, etc. Isto é o alimento que entra em cru. Portanto, neste momento eu criei uma receita minha, que está aqui, e eu posso adicionar à refeição, ao meu dia alimentar, esta receita. E vamos ver se ela vai parar o almoço, que foi onde eu queria que ela fosse. Não, estou a fazer isto mal. Não é aqui, é aqui. Adicionar a receita, e ela deve ter ido para o almoço. Foi bifinhos com cogumelos. Ou seja, vamos agora ao calcular, e portanto a nossa receita está um bocadinho... O nosso dia alimentar está um bocadinho estranho, porque temos 2 pratos principais, temos o bacalhau à Brás, temos bifinhos com cogumelos e nem sequer tem acompanhamento dos bifinhos. Vamos esquecer essa parte. Isto pode ser útil porque nós podemos querer, olhando para esta composição e para os valores, nós quisermos ir valor a valor, podemos, por exemplo, ver no nosso dia o que é que acontece se escolhermos, portanto, se desselecionarmos o bacalhau e escolhermos apenas os bifinhos, ou se escolhermos este em vez do outro. Portanto, uma coisa que nós podemos fazer é pôr os alimentos que vamos comer ou que já comemos naquele dia, ou podemos pôr outros alimentos que nós podemos achar que são alternativas. E pondo estes alimentos que podemos achar que são alternativas, o que podemos fazer é, adicionando todos, dá-nos um valor que depois é irreal, mas permite-nos, com este selecionar e desselecionar, perceber o que é que acontece se fizermos substituições. E eu acho que isto pode ser muito útil para todos nós, para sabermos escolher melhor aquilo que nós pretendemos fazer com os nossos alimentos. E pronto, este é o nosso
o funcionamento das nossas ferramentas de pesquisa e a calculadora, pesquisa, comparação e calculadora nutricional. Também quero apenas informar que estes dados não ficam guardados, ficam apenas guardados como cookies desta página, portanto, se fizerem limpar os cookies, perdem estes dados, não há forma de gravar. Se quiserem guardar, se quiserem guardar a vossa informação, podem gravar esta página e ficam com a informação, mas não de forma, ou melhor, a receita que incluíram não fica gravada permanentemente na vossa área, porque não existe uma área pessoal no site. E pronto, era isto que eu tinha para vos apresentar. Agradeço a vossa atenção se ainda estão aí. Isto é demorado, mas com o tempo torna-se cada vez mais simples e eu acho que é uma ferramenta útil e espero que a utilizem e que surgiram melhorias. Obrigado. Quero agradecer a atenção de todos. Espero que este webinar tenha sido útil. Em relação, e desde já agradecer as imensas mensagens que temos aqui a parabenizar-nos. É muito bom percebermos que estamos a fazer um trabalho útil em prol da saúde pública em Portugal. Em relação a questões, podem pôr no chat. Temos aqui uma sobre receitas. Portanto, nós temos 3 tipos de receitas e respectivos valores. Temos receitas que foram preparadas e analisadas no laboratório e que correspondem a uma única receita, e nesse caso a receita aparece no site. Temos também receitas com a indicação dos ingredientes e das quantidades calculadas por cálculo, portanto feitas através de cálculo, e temos receitas, ou seja, pratos compostos obtidos, como eu falei anteriormente, recolhidos no mercado a partir de, por exemplo, um cozido à portuguesa, recolhido em diferentes supermercados e diferentes restaurantes, onde estão ponderados as cotas de mercado e, portanto, é um valor médio de 12 cozidos à portuguesa recolhidos aqui na zona de Lisboa. Portanto, temos de ter 3 tipos. Quando está a receita, quando os valores correspondem a uma receita cujos ingredientes estão definidos, aparece no site. Parece-me que não temos assim, temos aqui algumas sugestões que já respondemos e que agradecemos. Mais alguma mensagem? Não. Penso que não temos. Exportar os dados para. Está aqui uma pergunta que surgiu agora: exportar os dados para Excel, os dados da tabela, claro. Estes dados que o colega Paulo Fernandes esteve agora a mostrar do menu, ou seja, das refeições, não é possível exportar para um Excel. Em relação à disponibilização das apresentações, já referimos, a sessão foi gravada e vai ficar disponível no YouTube. Pronto, penso que não temos aqui mais perguntas. Agradeço a todos a vossa participação, os vossos comentários e muito obrigada a todos. Um bom dia. Não sei se a doutora Alexandra quer dizer mais umas palavrinhas, a nossa coordenadora. Sim, eu acho que é só mesmo agradecer à nossa equipa e à Unidade de Observação e Desenvolvimento o excelente trabalho que têm feito na construção desta tabela da composição dos alimentos. Eu acho que foi quase podemos dizer uma formação interessantíssima a avaliar pelo conjunto de comentários e é um trabalho que está sempre em construção e como vocês disseram aos participantes, todas as sugestões são sempre bem-vindas, não só as que foram dadas hoje através do chat, mas aquelas que nos forem acrescentando no dia a dia. E, portanto, acho que foi um excelente momento que aqui tivemos
para darmos de facto nota de que temos aqui um excelente instrumento para colocar ao serviço dos profissionais que trabalham na área e desta feita ao serviço do cidadão. Muito obrigada a todos.